E aí, aqui quem fala é o Kuano, e eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo especial. Bom, vocês estão vendo atrás, mais ou menos, né, que tem um joguinho rolando, né, que eu vou jogar agora, na verdade, não vou deixar um vídeo rodando, não vou deixar uma gameplay rodando e vou ficar falando, mas eu quero gravar esse vídeo aqui só para dizer qual que... Eu quero registrar aqui, na verdade, quais são os meus objetivos com esse canal, né? Então, sem muitas enrolações, eu vou começar a gameplay aqui, né? Vou só dar um cortezinho só pra eu ajustar a câmera ali, não sei o que, não sei o que. E a gente já volta pra bater um papo a respeito disso, beleza? Vou resetar essa aqui, só pra... Vamos começar direito. Enfim, 3, 2, 1, valendo. Bom, você tá aqui, você provavelmente já me conhece, porque é um canal, né, pequeno ainda. Mas eu quero gravar isso aqui com um futuro, né? Um futuro onde eu quero ter gravado mais vídeos, quero ter me dedicado mais a isso aqui. Isso daqui é uma mensagem minha para mim mesmo, ou para as pessoas que me assistirem agora, começarem a assistir agora e assistir no futuro também. Pra eu ver se isso me incentiva a fazer o que eu quero fazer, que é gravar coisinhas pra por aqui, né? Desde pequeno eu tive essa vontade. Nossa, eu odeio esse item. Nossa, que item bosta! Pelo amor de Deus, né? Então assim, desde pequeno eu tive muito dessa vontade de... é que eu cresci numa era onde apareceram os primeiros youtubers, né? Então, tipo, eu sempre tive essa vontade muito, tipo, nossa, quero fazer isso também, né? Já pensou gravar e ter pessoas interagindo comigo, conversando sobre aquele jogo que eu tô jogando e tudo mais, né? Só que nunca deu certo pra mim fazer isso, né? Porque graças a Deus, né, eu tive a chance ali de ter os videogames, né? Não tive sempre o do lançamento, né? Mas tive videogames, não posso reclamar disso, com certeza, sou muito grato. Mas eu não tinha os recursos que eu precisava pra minimamente gravar, né? Eu já errei a bomba aqui, grande bosta, viu? Né? Então, ficou muito em stand-by esse meu desejo de gravar vídeo e postar coisa na internet e tudo mais. Às vezes eu penso, né? Talvez tenha sido um livramento, né? Às vezes ia ser aquelas crianças que ia falar merda na internet, ia virar cacota. Ia ser engraçado. Mas, nossa, que bonito que ficou essa telinha de item description. Mas, bem, não deu pra fazer isso. Eu vou pegar isso aqui porque, né, de graça. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um computador melhor, eu tenho como fazer isso acontecer. Só que, como um bom adulto, né, eu deixei em off os meus desejos de quando eu era criança e simplesmente, né, dei. Ah, tipo, eu nunca deixei de jogar, né, e tudo mais, eu jogo bastante até hoje, né. Mas simplesmente eu deixei em off isso. Existiu uma época em que eu gravava, né? Eu fazia live, na verdade, né? Existiu esse momento da minha vida. Porém, por alguns motivos de saúde e tal, eu parei e acabei nunca mais voltando, né? Motivos esses que envolvem ansiedade, depressão, essas coisas, tudo mais, né? Coisinhas aí, elas me complicaram. Ai, eu gosto desse item, mesmo de ser uma bosta, né? Tá tudo bem, né? Então, assim, acabou acontecendo isso, né? Tipo, eu joguei uma época. Eu fiz live uma época na Twitch, né? E. Assim, não tinha muita gente lá, mas tinha uma galerinha, tipo, fora os meus amigos, que sou. Nossa, era muito legal ter eles lá conversando comigo, interagindo e tudo mais. Fora essas pessoas, eu tive também umas 5 pessoas que elas apareciam lá, que elas eram. Elas apareciam ali, tipo, não sempre, mas apareceu com uma frequência, sabe? Era uma frequência assim que a gente ficava conversando, que a gente trocava uma ideia, que eles vinham ali pra falar sobre a vida deles, que eles comentavam sobre o dia a dia, essas coisas. E eu achava isso muito legal, pô. Isso daí eu acho que é uma coisa que foi muito legal, né? Fazer parte disso, né? De conversar com essas pessoas e sabe?
eu acho que foi muito mágico, foi muito maravilhoso. E infelizmente, né, por conta dos problemas com ansiedade e afins, assim, não consegui, tipo, existiu um momento que eu estava fazendo live que eu simplesmente comecei a passar mal. Eu lembro até hoje, eu estava assistindo o filme do Kimetsu no Yaiba do trem, né? Do Rengoku sendo perfurado lá. Se você não assistiu, você toma um spoiler agora, né? O Rengoku morre. E tipo, do nada começou a me dar taquicardia, né? Cardia não é um ataque cardíaco, tá? Só comecei a ter o meu coração acelerado ali, né? E aí, desde aquele dia, eu nunca mais abri live, né? Isso vai fazer... Já fazem 2 anos, na verdade, né? Eu não vou dizer que, tipo, eu desisti 100% da ideia de fazer lives. Pô, live é muito legal e, sendo bem sincero, eu acho um pouco mais simples de fazer uma live do que fazer conteúdo gravado, né? Mas o porquê que o conteúdo gravado para mim é uma opção muito legal neste momento é porque simplesmente eu crio uma vontade dentro de mim muito grande de aprender a editar vídeo, né? Não sei se eu quero trabalhar com isso no futuro e tudo mais, mas no momento, né? Tipo, o que eu quero é aprender a editar e fazer algumas coisas que eu olho e falo, pô, isso aqui tá da hora, isso aqui tá legal, né? E gravar vídeos. Nossa, não vale a pena isso aqui. Gravar vídeos vai ser maravilhoso pra isso, porque eu vou poder testar as coisas que eu aprendo, né? Tipo, eu posso testar algum efeito ou qualquer bosta assim que eu aprendi numa videoaula ou algo do tipo, que eu tô aprendendo tudo online mesmo, né? Não cheguei a comprar um curso, mas eu tenho ali até as vídeos aulas do YouTube mesmo de graça e tudo mais que a gente paga com o nosso lar. Inclusive, se você gostou desse vídeo, na verdade não aconteceu nada nesse vídeo ainda pra você gostar dele. Mas se você gostar desse vídeo no... Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Eu vou bater na Frieren. Porque eu tenho o mod da Frieren aqui. Isso não é original do jogo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas, puta vida, o que eu tava falando? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Mas enfim, eu tenho esse objetivo de aprender a editar vídeos, né? E gravar os meus vídeos vai ser muito bom por conta disso, né? Eu vou poder aplicar enfim. Novamente, fui interrompido, mas por uma coisa maravilhosa, não irei reclamar. Então eu não lembro o que eu tava falando. Mas, né? Pretendo utilizar os vídeos que eu vou postar aqui para eu simplesmente usar como portfólio, aprender a editar melhor. Então vocês vão ver em vídeos eu testando coisas novas e tudo mais, né? E assim, no momento não temos tantas pessoas lá assistindo, eu tenho consciência disso, porém, no futuro, você, no futuro que tá assistindo esse vídeo e pensa, será que o Kuano quer a minha opinião ainda? Quero a sua opinião sim. Me fale o que você acha dos vídeos. Podem não ser os antigos, pode ser os atuais, né? Porque, né? Mas comente. Fala o que você tá achando, né? Se tiver alguma coisa ruim, não tem problema. A gente leva as críticas aqui de bom grado, tá? Desde que você seja, né, educadinho, né? Tipo, não, você chegar aqui e falar, o vídeo tá uma bosta. Me conte uma coisa que eu já não sei, né? Brincadeira. Mas... sejam gentis, né? Bom, estou muito forte já nesse andar. Vou pegar isso aqui porque sim. É verdade, a gente tem full mapping agora, né? Isso quer dizer que o próximo andar a gente vai ter um Curse of Lost, certeza. Só pra fazer... Não valer a pena esse full mapping. Então, assim, você do futuro quer comentar? Comente, dê sua opinião, fale aí o que você tá achando. Pode falar dos vídeos antigos, pode falar dos vídeos atuais, pode falar o que você quiser, entendeu? Então eu pretendo testar muitas coisas aqui. Então, às vezes vocês vão ver, tipo, nossa, nem precisava ter colocado esse efeito aqui, mas ele colocou por quê? Porque ele tá testando, né? Então vocês estão cientes disso. Eu estou testando, né?
Então, nossa, não consegui uma chave. Ah, mas tem alguma coisa ali que eu posso pegar. Então eu vou lá pegar. Então assim, a princípio o objetivo é seguir com os vídeos. Quero gravar os vídeos aqui, quero editar. Vou testando as coisas. Tem coisas que eu olho e tipo... Tem coisas atuais assim já. Que eu olho e falo, nossa, too much, né? Mas, whatever. Tô testando, tô fazendo aqui o meu portfólio, entre aspas, mas principalmente eu tô postando aqui coisas que eu quero jogar, né? Porque, igual eu falei, eu tive essa vontade, né? Esse sonho, esse desejo de fazer isso, porém, não deu pra fazer quando eu era mais novo, então, quem sabe fazer agora, né? Então, a princípio, lives, não posso te dizer quando vai ter, nem se vai ter de novo, né? Apesar do desejo, mas vídeos eu quero postar. E eu tô fazendo esse vídeo principalmente para dizer que um dos meus objetivos, né, falando sobre o canal, é trazer uma frequência de vídeos, né? Um compromisso ali com comigo mesmo de trazer as coisas, né? Porque, tipo, eu ia falar com vocês, mas, pô, sendo bem sincero, preciso ter um compromisso comigo primeiro pra ter com os outros, né? Então, Ace of Clubs, ótimo. Vai todo mundo virar bomba nessa bosta. Então, tipo, eu quero muito começar a trazer vídeos assim com uma frequência que eu falo, ah, tá legal. E assim, eu tenho uma amiga, minha companheira, que ela me ajuda muito, né, nesse quesito de me organizar, porque eu me boicoto demais nisso. Nossa, tem muitas dessas, vou usar uma pra ver se é boa. E ela me ajuda muito de tipo, ah, vamos criar um cronograma, vamos fazer tal coisa, né? Ela fala bastante disso e, nossa, 67% de chance não veio, né? Pelo amor de Deus. E é por isso que hoje, né, eu tenho um pequeno cronograma que pode ter mudanças e tudo mais. Só que a princípio eu tá gravando e postando vídeos na segunda. E nossa, esse take é bom. Na quarta e na sexta. Quarta-feira sendo Resident Evil, que é o jogo que estamos jogando aí, né? O objetivo de zerar. E sexta-feira sendo Hollow Knight, que é um jogo também que eu comecei aí, que eu quero terminar. Né? Eu tô com alguns episódiozinhos aqui pra eu estar editando. Jogo, pô, excelente, né? Não tem o hype que ele tem à toa. Então, quarta eu quero trazer o Resident Evil. Sexta trazer o Hollow Knight. E assim, eu tava pensando, né? Tipo, pô, se eu for trazer todos os Resident Evil em sequência, vai ficar muito tempo sendo só Resident Evil nesse canal. Sendo bem sincero, nada contra, mas eu não quero fazer isso, sabe? Eu quero jogar algumas outras coisas aleatórias e tal. Uma das coisas que eu quero jogar muito é Frambow. A outra coisa que eu quero muito jogar é Persona, principalmente o 3 eu quero trazer aqui pro canal, né? Porque eu falo o 3 porque ele já tem a tradução oficial e tudo mais, então show de bola, mas aí a gente tem também pessoas queridas que traduziram o Persona 4 e o 5 também, né? E, né? Eu vou jogar esses também, mas tem essa prioridade aí com Persona 3, porque é um jogo que eu não joguei ele inteiro ainda. Então eu queria, né? Já sabe, né? Mandar aquela gameplay e ver, né, o que vai ser o final da jogatina, enfim. Então, tem o objetivo de trazer alguns jogos, né? Então eu falei Frambow, Persona. Esses jogos eu quero muito zerar e trazer aqui. E na verdade esse vai ser o objetivo do canal por um bom tempo, né? Que vai ser jogos single players com uma história legal e coisas do tipo, sabe? Então assim, eu sei que no momento não terão pessoas para me recomendar, fora meus amigos, que meus amigos podem me recomendar jogo quando eles quiserem, né? Mas no futuro, se tiverem pessoas aí que querem recomendar jogos e tudo mais, elas são muito mais do que bem-vindas para estar fazendo isso, né? Se for um jogo que, claro, condiz com o estilo de jogo que eu gosto e tudo mais, não tem por que eu não dar uma chance. A princípio seria isso, né? Os jogos que eu quero trazer. Eu quero jogar, eu já terminei, né? Já joguei o Life is Strange inteiro, mas eu queria ter registrado aqui no canal eu jogando esse jogo, porque esse jogo é incrível, né? Ele é uma experiência que sabe, é idiota de tão boa que é jogar Life is Strange.
Tem quem não goste, a pessoa que não gostar tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, né, gosto muito, sou apaixonado. Claro que a franquia se perdeu um pouquinho, mas enfim, talvez isso seja algo pra conversar num vídeo de Life is Strange, né? Gravando ali sobre Life is Strange. Então, aproveitando esse gancho, queria aproveitar para falar também de formatos de vídeo, né? E não só a edição que eu vou estar testando, eu quero testar também alguns formatos de vídeo que não só os que eu já estou fazendo, que é gameplay comentada, mas também eu gravando basicamente o jogo inteiro e eu só dando aquele comentário por cima, né, dando um overview do jogo assim, um vídeo que pode ser um pouco mais longo, mas que vai conter o começo e o fim do jogo ali, né, para poder dizer que gravei tudo já, né. Então, é um formato que eu quero explorar também, né? Talvez eu faça não, né? Eu farei primeiramente com jogos mais curtinhos, né? Acho que vai ser mais tranquilo fazer isso com jogos mais tranquilos. Ou mais tranquilos, mais curtinhos. Mas no futuro, quem sabe, né? Até gravar um vídeo gigantesco. Enfim, existem N possibilidades. Mas essa é uma All-Star of Badland. Item legal. Dito isso, pegarei a Frieren. Nossa, eu tô com vestidinho, que bonitinho. Isso daqui já falei, né? É um mod, mas eu baixei esse mod faz muito pouco tempo, então eu não sei todas as vertentes de Frieren que podem ter aqui. Nossa, deu bosta nenhuma, olha só que incrível. Então esse é um dos meus objetivos aqui. E agora eu já falei sobre quero gravar e tudo mais. Aproveitando que eu estou falando coisas e provavelmente estou esquecendo de muitas das que eu queria falar. O que eu ia falar eu já esqueci de também. Terrível, mano. Mas... eu pretendo, né, que nem eu falei, quarta-feira vai ser o Resident Evil, sexta vai ser Hollow Knight. Mas eu pretendia também... Jaborg, isso aqui é bom. Pretendia também trazer um vídeo, talvez no final de semana, ou talvez numa segunda-feira, mais soft, né? O que eu quero dizer como soft? Um gameplay igual eu tô fazendo aqui, né? Que tipo, eu não vou... Não é um jogo que eu foco na história aqui, né? A Isaac eu ando pra frente, atiro e é isso, né? Então, trazer jogos mais assim, nesse dia, né? Não sei qual dia vai ser ainda. Pra conversar também, né? Eu vou estar conversando, trocando uma ideia ali e tudo mais. Contando algumas coisas que eu quero contar. E é isso. Ainda tô pra decidir esse dia, né? Não serão dias que vai ter só Isaac, né? Vai ser... pretendo jogar outras coisas. Quero jogar outras coisas também, né? Mas eu tô trazendo o Isaac porque eu falei, nossa... O que é fácil de eu puxar aqui, eu só gravar já, sabe? Então é isso, né? Tipo assim, a princípio mesmo, eu quero deixar 2 vídeos por semana. E eu conseguir, né? Dependendo aí do... como for o meu empenho pra fazer isso, né? Isso aqui envolve eu apenas, mais nada ou ninguém, né? Aí, quem sabe eu trazer um terceiro vídeo ali de algo mais soft, igual eu comentei, né? Então, é isso, né? Vamos de pouquinho em pouquinho, né? Não quero sair de alguém que não tá postando pra nada pra prometer, vai ter 3 vídeos por semana. Não, mas eu quero tentar aqueles 2 vídeos por semana ali, porque eu quero deixar ali uns vídeos estocados e tudo mais pra eu conseguir manter essa responsabilidade, esse compromisso, né? Isso daqui é importante pra mim também, né? Porque eu acho que eu preciso ter esse... bosta, hoje tá aberta, né? Acho que isso daqui é importante pra mim também, né? Tipo, aqui dentro, né? Então... é isso. Bom, peguei alguns itens aqui. Vou fazer esse boss rush? Não vou fazer, mas nem ferrando, não vale a dor, mano. Mas, bom, acho que a princípio são essas coisinhas que eu queria falar, essas coisas que eu queria trazer, né? Uma das coisas que eu acho muito importante, na verdade, eu tinha elaborado na minha cabeça, mas não soube colocar em palavras, mas o ponto é que hoje eu estou mais animado a fazer essas coisas, por quê? Porque
Eu também não tô sozinho nessa, né? Tipo, não que eu não tivesse apoio antes, longe disso, né? Eu tenho amigos que eu tenho certeza que assistiriam e tudo mais, né? Mas eu tenho, por exemplo, a Lena, que eu comentei mais cedo, que ela me ajuda com as coisas, tipo, não só falando, mas também na prática, né? Na verdade, assim, ela Malemar assiste meus vídeos, tá? Mas ela me ajuda com a parte da organização, de deixar os textos bonitinhos e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que é a mão na massa ali, né? Um negócio que anima, né? Que você vê a coisa acontecendo ali, né? Às vezes a gente faz uma call ali no final da noite pra ver, o que você fez, né? Como é que tá as coisas e tudo mais. E essas coisas, né, junto de um pouquinho de cobrança, fazem você ficar mais animado, né? Tipo, nossa, tem que gravar, tem que fazer essas coisinhas porque a Lena vai cobrar, né? Vai ter alguém cobrando e tudo mais, né? Porque como não tem. Opa, pentagrama do mal invertido. Como queira ou não, não existe um público ainda, né? Tipo, eu posto um vídeo, não necessariamente tem uma pessoa comentando, mas aí você fica tipo, tá vídeo pra quê, né? Ninguém vai comentar. E todo começo é assim, né? Não vai ser diferente comigo. Mas eu acho que assim, todos nós entendemos o que é se desanimar com as coisas. E tá tudo certo, a gente se desanima às vezes, né? Não tem o que ser feito, né? Não há o que ser fazido. Inclusive, falando a respeito disso, agora, quando eu postava vídeos e. Postava vídeos não, quando eu fazia live, né? Mais antigamente e tudo mais. Era muito gostoso, muito gratificante fazer isso. E é muito triste que minha ansiedade, naquele momento tão intenso do jeito que ela tava, não me permitiu continuar. É aqui, né? Sempre é essa porcaria. Mas agora que eu fiz acompanhamento e, pô, nossa, quebrou de primeira. E agora as coisas estão bem melhor. Eu consigo me ver fazendo as coisas de novo, né? Me vejo gravando um vídeo, me vejo que eu tô fazendo, né? Estou gravando um vídeo, me vejo fazendo live, talvez. Sendo bem sincero, eu não consigo enxergar assim de forma nítida assim a livezinha acontecendo, mas eu consigo já ver um dia ou outro ali eu abrindo sem avisar ninguém. E é assim que começa, né? É assim que vai. No fim das contas, a gente tem que dar a cara a tapa um pouco, né, para as coisas que a gente quer fazer, porque, bom, eu não sei se eu comentei, né? Porque eu regravei esse vídeo algumas vezes, não vou mentir. Na verdade, essa daqui é a segunda vez, né? Espero que essa aqui dê certo. Mas. Que porcaria, eu fui olhar a pílula e esqueci o que eu tava falando. Que merda, mano. Eu não vou lembrar, mano. Eu juro pra você, eu não vou lembrar. Eu não vou conseguir lembrar o que eu tava falando. Mano, eu esqueci o que eu tava falando no meio da frase. Assustador, bizarro isso. Enfim, o ponto é que agora eu tô animado, eu tô melhor psicologicamente falando. Então, gente, cuidem da cabecinha de vocês, façam um psicólogo, façam algum tipo de exercício, algum tipo de atividade, né? Bebam água. Cuidem de vocês, porque se vocês não fizerem, sinto lhe dizer, mas ninguém vai fazer. E por muito tempo eu tava empurrando com as coxas e isso não é viver, né? Isso é meio que existir. Eu não quero que isso aqui vire um vídeo motivacional. Mas eu, por ter passado por alguma dessas coisas, se eu posso trazer algum tipo de dica, algum tipo de sugestão, seria isso, né? Cuidem de vocês mesmo. De verdade. É sempre bom a gente poder vir ver um vídeo no YouTube pra distrair a cabeça, né? Eu faço isso muito. Não é só isso que deve ser feito, né? A gente tem que ir atrás, cuidar da nossa saúde de outros aspectos, né? Eu não tô aqui pra, tipo, falar tomem remédios. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes a gente precisa, e se precisar, não ache que você é menos que os outros porque você precisa tomar um remédio. Pô, não é fácil, sabe? Não é fácil. Assim, eu nunca tive problema com se eu tivesse que tomar remédio. Mas meu pai tinha muito problema com o fato de talvez eu ter que tomar remédio. E isso teve impacto em mim, não no meu pai. E hoje em dia eu tomo remédio. Melhorei muito. Não só por conta dele, mas também por esforço meu, apoio das pessoas ao meu redor, né? Então, assim, existem diversos fatores. Mas ele ajudou também. Não vou dizer que não fez nada. Não, me ajudou muito. Me fez. Me fez. É altos e baixos esse remédio, né? É um bagulho bizarro, porque ele me fazia mal em alguns momentos, mas ele me fazia bem. E aí eu paro pra pensar que hoje eu tô. Eu tô bem melhor, né? Então, tipo, de fato, a caminhada meio que valeu a pena, né? Mas
na hora que você tá lá, tipo, você não acha que vai valer a pena, não. A gente quer muitos os resultados muito imediatos, né? Principalmente a gente que é essa geração da ansiedade e afins, a gente tem muito de querer as coisas em cima da hora. E não é em cima da hora que as coisas acontecem. Tipo, não vai ser de uma hora pra outra que as coisas vão acontecer, sabe? Elas acontecem quando tem que acontecer e era isso, né? Nos resta aceitar. Então, tenha em mente que as coisas elas vão no tempinho delas e tá tudo bem, né? Tipo, não tem problema nenhum isso. Por muito tempo eu ficava nesse de, tipo, nossa, eu só queria que isso tudo passasse. Não digo isso no sentido de, tipo, sei lá, quero ir de arrasto pra cima. Não, eu só, tipo, eu só ficava pensando, nossa, eu vou dormir porque amanhã vou acordar, vai ser um dia melhor. E adivinha? Não era. É porque as coisas elas não funcionam assim, né? Tipo, infelizmente, quando a gente é mais novo, a gente dorme no sofá e a gente acorda na nossa caminha, né? Mas quando você é adulto, você dorme no seu sofá, existe a possibilidade de você acordar sem um sofá. Porque alguém entrou na sua casa de noite e roubou no sofá. Entendeu? Então a gente tem que ter em mente que as coisas elas não vão se resolver tipo só com o fato de você ter ido dormir. Tem que fazer as coisas acontecer. Você tem que dar um passo de cada vez, né? Que nem muito era me dito de você tem que fazer academia, né? Fazer academia, que a academia ajuda você com ansiedade, ajuda com essas coisas e tudo mais. Só que eu não conseguia sair da minha casa, mano. Como que eu vou lá levantar ferro? Vou num lugar cheio de gente e tudo mais, sabe? Como que eu vou fazer isso? Né? Não tem como. Não consigo fazer nada. Né? Tô mal. Então, eu fui de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, eu ia no médico, eu ia essas coisas. Eu lembro quando eu ia no médico, né? Nessa época, assim, era muito difícil, sabe? Eu chamava meu amigo Wagby pra ele ir comigo. E eu ia de carro com ele porque eu me sentia seguro com ele, né? E nossa, eu tô perdendo muita vida aqui, né? E era bizarro, porque eu não conseguia fazer as coisas, as pessoas estavam, tipo, dizendo, você tem que fazer academia. E, pô, não é que eu não vou dizer que eu sei que eu tinha que fazer academia. Isso seria mentira. Mas. Eu não conseguia, sabe? Tipo, mesmo se eu quisesse, eu não conseguia fazer isso, sabe? Eu não conseguia. E aí eu percebi que, de pouquinho em pouquinho. Nossa. São muitos itens bons aqui. Enfim. Eu fui percebendo que de pouquinho em pouquinho eu tava ali fazendo alguns avanços, né? Conforme eu fui fazendo esses pequenos avanços, eu fui chegando no momento em que eu conseguia sair para caminhar um pouquinho mais, ir um pouquinho mais longe na minha caminhada. Né? E isso daí eu falo literalmente, né? Eu saía para caminhar aqui do lado de casa e, sei lá, eu dava meia volta, eu já tava hiperventilando, eu tava nervoso, tava tudo mais. Sabe, não dava, né? Tipo, quem me conhece sabe. Que frase horrível de se dizer, né? Mas, assim, as pessoas que estavam próximas de mim, elas viam isso, né? Isso acontecendo. E, pô, era muito ruim. Eu imagino que pra eles era ruim também, né? De ver um amigo deles assim. Mas, pô, pra mim também era tenebroso, né? Pra mim era o pior, porque era eu que não conseguia sair, era eu que não conseguia fazer as coisas, né? E conforme eu ia vendo, tipo, eu conseguindo andar um pouquinho mais, eu ficar um pouquinho mais tempo fora de casa, eu falava, meu, estourei, sabe? Tô indo muito bem, né? Então eu comecei a comemorar cada pequena vitóriazinha que eu tinha, eu falava, nossa, tamo muito bem. E aí foi passando o tempo, né? Eu fazia psicólogo. Pra você ter noção, meu psicólogo ele era aqui do lado de casa. Eu não conseguia ir até lá. Porém, existiu um momento que eu consegui ir até o meu psicólogo. Isso foi uma vitória muito grande. A minha primeira consulta presencial foi um negócio que eu falei, meu, da hora, mano. Pô, eu consegui ir sozinho pra lá. Foi difícil pra caramba, né?
sensação terrível, sabe? Parecia que eu ia morrer e coisas do tipo. As pessoas que têm síndrome do pânico ou algo do tipo, assim, elas sabem o quão ruim isso é. Não é um negócio que eu acho que dá pra explicar com algumas poucas palavras. Simplesmente você tá lá e você queria estar morta, sabe? É terrível. E aí, fui nessa primeira consulta, deu certo e tudo mais. Só que teve outros dias que, pô, eu já tinha ido na consulta, né? Já tava tudo certo, entre aspas, né? Mas aí tinha outros dias que eu não conseguia ir. E a vida é isso, sabe? Às vezes, tipo, você vai dar um avanço e você vai progredir em alguma coisa, e no outro dia você vai perceber que você vai conseguir fazer a mesma coisa. E a gente tem que insistir pra gente conseguir voltar a fazer aquilo ali de novo, né? Então, teve dias que eu tentei e não consegui. E aí teve outros dias que eu consegui ir e tudo mais. E de pouquinho em pouquinho foi a um ponto em que quando eu fui ver. É que assim, não tive mais sessões com esse meu psicólogo. Mas chegou um momento em que, assim, se eu precisasse ir, eu já tava ligado que eu conseguia ir. E hoje em dia, eu consigo ir no mercado, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. E são coisas que você para, mano, são coisas tão básicas do nosso dia a dia, sabe? Mas que hoje em dia eu dou um valor tão grande porque eu não conseguia fazer. Né? Eu não conseguia, não tinha força pra isso. E essa força ela foi adquirida com o tempo com insistência, né? Então, insistência é uma coisa que vai te ajudar bastante. Nossa, eu já achei essa bosta desse delírio, que merda. A insistência é a coisa que vai te ajudar bastante. Tanto no quesito de, tipo, você ir tentando, que uma hora você vai conseguir, tanto quanto quando você, tipo, conseguir dar alguns passos pra frente, né? Você acabar dando alguns passos pra trás, você entender que faz parte, né? Mas assim, você. Como que eu posso dizer isso? Mas você. Ficar. Você dá 2 passos pra frente, dá 3 pra trás, aí dá 5 pra frente, dá 2 pra trás. Você tá se movimentando, você tá indo pra algum lugar. Mas se você ficar parado, né? Você não saiu da estaca zero, né? Então tente, né? Se esforce. Sei que não é fácil, não foi fácil pra mim. Não tô falando tipo assim, tá triste, fica feliz. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se esforce pra dar o seu máximo todos os dias. E mesmo que o seu máximo você olhe e fala, nossa, mas nem é tanta coisa assim, não. É o seu máximo naquele momento. O seu máximo ele pode mudar daqui a um tempo? Pode, ele vai mudar, inclusive. O seu objetivo aqui é aumentar esse seu máximo, né? Então, faça isso, que uma hora você vai ver que vai estar tudo certo. E sim, não vou dizer que vai estar tudo 100% bem, mas vai estar melhor, né? E as coisas estarem melhor, acho que é, sabe, a melhor sensação do mundo, porque ninguém merece ter uma vida presa dentro de casa, né? Tipo, acho que é diferente, né? Se você é uma pessoa que você quer viver só dentro de casa, tudo bem. O problema é quando você não consegue sair e você quer. Você quer viver, você quer fazer as coisas, sabe? Né? E que nem eu, tipo, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de sair, vou ser bem sincero, né? É até engraçado eu falar isso porque, você não gosta de sair, por que você quer sair? Eu quero sair simplesmente porque eu quero que seja minha opção ficar em casa e não uma limitação por conta de uma doença ou algo do tipo, né? Então eu morri. Eu morri aqui no jogo, né? Mas eu fui atrás disso, sabe? Porque hoje em dia, se eu falar, eu não quero sair pra tal lugar, é mais porque eu não quero do que porque eu não consigo, sabe? Hoje em dia eu consigo ir pros lugares. É claro que, assim,
não é fácil. É tenso pra mim em alguns momentos, é complicado pra mim em alguns momentos, mas hoje eu sei me regular e tudo mais, né? Recebi meu diagnóstico de autista, que me explicou muita coisa também. Então, é isso, sabe? De degrau em degrau a gente vai indo. Tem dias que a gente vai terminar a nossa run, igual a gente faz no Isaac, que tá terminando a nossa run, parece que a gente vai se matar, né? Não. Mas tem dias que a gente vai concluir o que a gente quer concluir. Tem dias que a gente não vai conseguir. E tá tudo bem não conseguir. Você tenta de novo depois, né? Você recomeça e tenta fazer as coisas de novo. Pra simplesmente... talvez nesse novo dia você conseguir, né? Enfim, esse vídeo ele tomou um rumo assim que eu não achei que ele fosse tomar, achei que ele fosse ficar um pouquinho mais curto, mas eu estou um pouco mais contente com esse segundo vídeo que eu gravei. Eu acho que é ele que vai pro ar, né? Talvez eu corte uma coisinha ou outra ali, tudo mais. Só que eu gostei de como ele ficou, né? Então esse daqui foi um vídeo mais conversando com vocês. Então você aí que tá assistindo, quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Os comentários tá aí pra gente conversar, né? Se inscreve no canal, dá um joinha aí, porque vídeos como esse vão ter uma frequência maior aqui no canal, né? Eles vão começar a existir, na verdade, nesse canal. E se você tiver alguma sugestão de formato de vídeo pra eu testar, ver se fica legal, se eu gosto de fazer também, né? Porque não adianta ser legal e eu não gosto de fazer, né? Tem que ter os dois ali. Mas fiquem à vontade pra dar sugestões e tudo mais, eu sou muito tranquilo com sugestões e coisas do tipo. Então, espero que minha conversa tenha de alguma forma ajudado você. Se for pra te distrair, tomara que tenha te distraído. Se for pra, tipo, alguma dica, alguma coisa motivacional, não era o meu objetivo, mas se ajudou dessa forma, legal também. E a gente se vê no próximo episódio, né? Do que? Não sei. Resident Evil? Hollow Knight? Não sei, a frequência dos vídeos... Não quero que ela seja um mistério, mas neste momento que eu estou gravando isso aqui, ainda é um mistério. Mas ó, quarta agora já tem um programado de Resident Evil. Então acho que é certo dizer, nos vemos no Resident Evil. Só que o Luiz, enfim, chega de analogias, eu vou embora. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo e até mais. Tchau. Gata! É, gata!